Temos connosco o subintendente Sérgio Soares, porta-voz da PSP, também responsável pelo Gabinete de Comunicação da Direção Nacional. Muito obrigada pela sua presença. Se olharmos agora para as casas, não é? Que vão ficar muitas delas mais vazias nesta altura do ano, também aqui são um alvo muitas vezes de crime. O que é que os números também aqui vão dizendo já este ano? Sim. E depois também que medidas preventivas é que as pessoas podem tomar? Aqui no âmbito do furto interior de residência, trata-se também de um ilícito criminal que muitas vezes está associado à criminalidade itinerante, ou seja, as células criminosas que se dedicam a este tipo de ilícito criminal são muitas vezes células que andam pela Europa fora. Não são as mesmas dos carteiristas? Não são as mesmas dos carteiristas, não. Normalmente estamos a falar de grupos criminosos e de redes diferentes. Portanto, são também redes que vagueiam um pouco por toda a Europa e que vão aproveitando determinados momentos, como é o que está a chegar agora, portanto, com a época de verão, em que há uma ausência das pessoas da sua residência habitual para passar férias e, portanto, é também um crime relacionado com redes criminosas itinerantes, embora diferente das redes que falámos há pouco dos carteiristas. Relativamente a números, portanto, só no primeiro trimestre de 2026 temos aqui 1.125 ocorrências de furto em interior de residência e aqui tivemos um decréscimo relacionado com as ocorrências do ano passado, portanto em 2025 no mesmo período, portanto de 1 de janeiro a 31 de março tivemos 1.247 ocorrências de furto em interior de residência e este ano 1.125, portanto é aqui um número positivo, portanto um decréscimo de furtos de interior de residência e no que concerne à nossa resposta, nomeadamente em detenções em flagrante delito. Tivemos um aumento, embora ligeiro, portanto em 2025 nestes 3 meses detivemos 21 suspeitos da prática deste ilícito criminal e em 2026, nestes primeiros 3 meses, 22 suspeitos de furto em interior de residência. Aqui estamos a falar de detenções em flagrante delito. Este é o resultado de maior presença, de maior cuidado também por parte das pessoas relativamente às habitações? É um misto de consciencialização por parte da comunidade em geral, portanto também em resultado dos vários conselhos que vamos deixando das nossas campanhas de sensibilização nesta matéria, como estamos a fazer aqui hoje, e também da nossa prevenção ao nível do policiamento de proximidade, mas também no que concerne à resposta e à repressão, no que estamos a falar na rapidez de atuação quando do conhecimento de furtos em interior de residência. E, olhando aqui para este tipo de crime, todos temos em mente muitas vezes a procura do ouro, que se entrava e se procurava o ouro, ou que era eventualmente o bem mais valioso que antigamente havia nas casas. Hoje em dia acredito que tenha mudado e até se vê ou se ouve falar de saídas de televisões e, portanto, assim a oportunidade surja. Mas o que é que se nota mais? Quando este furto acontece, o que é que desaparece das casas? Continua a ser bens de elevado valor, joias, conforme referiu, também quantias monetárias. Continuamos a ter pessoas que têm elevadas quantias monetárias em casa. E isso verificámo-lo depois quando das denúncias, mas estamos a falar de outros bens, por exemplo, relógios de elevado valor, joias, ouro e prata, conforme referiu aí bem, e outros objetos, por exemplo, tecnológicos, computador, televisores, são os bens que são mais subtraídos do interior das residências. E não estamos a falar em períodos como mais de manhã, mais à noite, há algum padrão? O padrão é durante o dia, portanto é quando a residência está sem ninguém no seu interior, portanto é a altura do dia em que há mais furtos em interior da residência, quando as pessoas estão a trabalhar e portanto estão ausentes da sua residência, e temos picos em alturas de férias, nomeadamente no Natal, nas festividades Natal e Ano Novo, na Páscoa e agora no verão, e é por isso importante deixar alertas para estas alturas do ano, nomeadamente esta que se avizinha agora, que são as férias de verão. E o que é que as pessoas devem fazer? Olha, em primeiro lugar, um hábito que infelizmente se tornou comum e que é de evitar, que é, quando sair de casa, evitar dar a conhecer nas redes sociais que está ausente. Se quiser comunicar e dar a conhecer as suas férias, o nosso conselho é que o faça apenas depois de chegar
à sua residência. Portanto, este é logo o primeiro conselho, porque é muito comum as pessoas, os nossos cidadãos, irem de férias e irem durante as férias postando nas várias redes sociais que estão de férias. E, portanto, isso é algo que não deve acontecer. Se o quiserem fazer, aconselhamos que o façam apenas depois de acabarem as férias e de chegar novamente à sua residência. Outro conselho, pode parecer inútil, mas é importante, sempre que sair de casa, confirmar que a porta da residência está fechada e trancada, verificar se as janelas estão devidamente fechadas e o portão, quer do condomínio, quer se forem moradias, confirmar-se também que é fechado. Parece um conselho inútil, mas muitas vezes acontece as pessoas com a pressa e com a rotina diária, muitas vezes saírem de casa e deixarem a porta ou entreaberta ou destrancada e, portanto, isto vai facilitar as redes criminosas. Se possível, e se houver essa capacidade, adicionar uma medida passiva de segurança, por exemplo, um alarme ou uma luz de presença, algo que seja possível, dependendo das capacidades de cada um, mas é sempre uma medida importante se houver essa capacidade ao nível de cada cidadão. Importante também, e agora que chegamos à altura das férias e quando abandonamos a nossa residência por um período mais alargado de 1 ou 2 semanas, deixar algumas medidas que possam permitir que se perceba que há movimento em casa. Por exemplo, roupa estendida é uma questão que pode ser importante, deixar roupa para que dê a entender que há movimento em casa. Ter, ao nível de redes de vizinhança, de solidariedade, alguém que possa recolher o correio da caixa de correio para que o mesmo não se amontue durante essas 2 ou 3 semanas de ausência. Antes de sair de casa, recolher todo o correio que esteja na caixa de correio para não dar a entender que não há ninguém em casa. Se possível, uma luz de presença e, portanto, estas são as medidas mais importantes. E a última... E as janelas todas fechadas ou não? Janelas todas fechadas, sim. Janelas todas fechadas para que não haja a facilidade no acesso ao interior da residência. Outra medida que já referimos, mas é não ter grandes quantidades de dinheiro ou bens de elevado valor no interior da residência para, numa situação de furto interior da residência, não se perder ali quantias elevadas de dinheiro ou joias ou outros bens de elevado valor. Se for alvo de furto interior da residência, contactar logo a Polícia de Segurança Pública, não mexer em nada para que possamos ir ao local e possamos iniciar a investigação daquele ilícito criminal. Outro conselho também importante para finalizar, e aqui ao nível preventivo, se visualizar pessoas que não são habituais no seu bairro, na sua artéria, na sua rua, no local de residência, alertar ou o policiamento de proximidade ou ligar mesmo para a esquadra da PSP da área, dando a conhecer que há pessoas que estão a circular no bairro ou na rua onde residimos e que não são habituais, não são conhecidas naquele local, e aí tentar recolher o máximo de características possível. O número de pessoas, se tem viatura, se são do género masculino ou do género feminino, que tipo de roupa vestem, a matrícula, marca e o modelo da viatura, se possível, para que possamos aferir ou confirmar se de facto se trata de alguma célula e eventualmente esteja a tentar perpetrar furtos em interior da residência. Para terminarmos, começa hoje mais uma operação. O que é que nos pode dizer? E são várias as áreas de atuação da PSP. Sim, portanto é a nossa Operação Verão Seguro, fazemos-la todos os anos. Iniciamos hoje, dia 15, a mesma prolongar-se-á até ao próximo dia 15 de setembro, portanto são 3 meses de elevada intensidade e atividade operacional, em que vamos reforçar a componente de prevenção, nomeadamente em situações que já fomos falando aqui na nossa conversa, em locais de grande aglomeração de pessoas, zonas turísticas, zonas balneares, agora com a época do verão, sempre para mitigar a ocorrência de crimes, nomeadamente crimes contra a propriedade, o furto por carteirista, outros crimes de oportunidade, furto interior de viatura, por exemplo, que acontece com alguma prevalência agora nas zonas balneares, portanto nos parques de estacionamento, e portanto vamos atuar nestes locais, também nas áreas residenciais para prevenir os furtos interior da residência, uma vez que há muitas pessoas que abandonam a sua residência nesta altura, e aí permita-me já referir o nosso programa Verão Seguro Chave Direta, que é uma plataforma
online, onde as pessoas se podem inscrever, mas podem também fazer na esquadra da PSP da área e dizer que naquele determinado período vão estar ausentes da sua residência para nós efetuarmos um patrulhamento mais vocacionado e mais direcionado para aquele local, portanto com maiores patrulhas naquela zona daquela residência. Vamos também vocacionar o nosso policiamento ainda mais para os aeroportos, conforme já é conhecido, no início de julho vamos ter um reforço de cerca de 360 polícias para a questão do controle de fronteiras. A nossa Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras vai ser reforçada para termos segurança nos aeroportos, também para mitigar a ocorrência de alguns crimes de oportunidade que muitas vezes também acontecem nos aeroportos. Por exemplo, também o crime por carteirista e outros crimes de oportunidade, e em concreto para reforçar o controle fronteiriço, isto para recebermos cada vez melhor. Tivemos alguns constrangimentos, conforme é publicamente conhecido, de filas com alguns tempos de espera elevados que não são os desejáveis, e portanto servirá também para mitigar esses tempos de espera, isto sempre tentando ao máximo que a nossa fronteira seja o mais segura e resiliente possível. Portanto, estas são as nossas áreas de atuação prioritárias. Nessa questão, estamos a falar de agentes que acabaram agora a formação, ou também vêm outros, e de onde é que eles vêm? Que é uma questão que se levanta, porque ainda são bastantes. Sim, são bastantes. Portanto, há cerca de 2 semanas acabámos o curso de formação de agentes, com 553 polícias a finalizar a formação de agente de polícia. Desses agentes, 360 ficaram na escola prática, portanto ainda não foram colocados no terreno, e estão neste momento a fazer o curso de guarda de fronteira. É expectável que esse curso acabe no início de julho e, nessa altura, esses 360 agentes serão colocados na Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, principalmente nos aeroportos nacionais, e irão reforçar o aeroporto de Lisboa, do Porto, de Faro, os aeroportos dos Açores e da Madeira. E há algum acréscimo de agentes que não sejam esses acabados de formar e que também façam algum reforço? Sim, tivemos agora, principalmente no aeroporto Humberto Delgado, até porque a gestora da infraestrutura ENA Aeroportos, portanto, fez alterações na zona de fronteira e, portanto, ampliou a zona de fronteira, e tivemos já um reforço de agentes nesses locais, de polícias, em concreto da carreira de agente, para reforçar e para preencher, entre aspas, esses locais de controle fronteiriço, esses postos de controle fronteiriço, até à chegada deste contingente de 360 polícias, que vai reforçar de forma mais massiva e mais musculada a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP. Sentiam no terreno? Ou seja, que a falta dessas pessoas é que estaria ali a causar aqueles constrangimentos das filas que vemos? Os constrangimentos nas filas, portanto, têm aqui várias nuances. Não têm propriamente a ver só com a falta de recursos humanos. Queremos também, com este reforço mais musculado, mitigar e tornar ainda mais resiliente a fronteira portuguesa, e, portanto, como sabe, o grosso das pessoas que entram no nosso país entram pelas fronteiras aéreas, que estão à responsabilidade da Polícia de Segurança Pública, e, portanto, todos os anos esse número tem vindo a aumentar. Este ano, em 2026, tornamos a ter um acréscimo de número de pessoas a entrar pelas fronteiras aéreas e, portanto, há aqui uma série de nuances, portanto, um número elevado de pessoas a entrar nas nossas fronteiras, a implementação do sistema de entradas e saídas, o conhecido EES, portanto, também tem estado a sofrer melhorias contínuas e alterações para potenciar e melhorar o seu desempenho, e o acréscimo também de polícias queremos que vai mitigar e melhorar e potenciar o nosso desempenho da Polícia de Segurança Pública nas fronteiras aéreas, como digo, mantendo o nosso desempenho, eficácia e eficiência ao nível da segurança e da resiliência da fronteira, e também, ao mesmo tempo, tentando evitar que os tempos de espera e que as filas ultrapassem os tempos de referência, para que não tenhamos filas com elevado tempo de espera nos nossos aeroportos. Esta era uma das áreas também de atuação que falava desta operação de verão. Temos naturalmente o trânsito também, não é? Temos naturalmente o trânsito, portanto a segurança rodoviária, só para ficar ainda nas zonas de atuação prioritária, vamos também dar um enfoque especial às zonas de diversão noturna. Como sabe, as grandes cidades são da área de responsabilidade da PSP e, portanto,
quer na área metropolitana de Lisboa, quer na área metropolitana do Porto, quer nas grandes cidades do nosso país, quer principalmente nas zonas de veraneio, vamos dar especial atenção às zonas de diversão noturna, tentando a todo momento ter policiamento preventivo para dissuadir a prática de crimes e para a resposta o mais célere possível à ocorrência de crimes que possam eventualmente vir a ocorrer. Referiu e bem, a segurança rodoviária é um tema sempre muito importante, até porque temos um flagelo no nosso país, quer com o número de acidentes de viação, quer com o número de feridos e principalmente com o número de vítimas mortais, que queremos a todo momento fazer descer. Portanto, o nosso foco é sempre na prevenção, tentar diminuir o número de acidentes de viação, portanto baixar a sinistralidade rodoviária e, consequentemente, o número de feridos e principalmente de vítimas mortais. E é por isso que vamos potenciar o nosso policiamento, as nossas ações, quer de prevenção, sensibilização e fiscalização. A nossa estratégia baseia-se nestes 3 vetores. Por um lado, a sensibilização, que começa logo nas nossas escolas e que fomos fazendo ao longo do ano letivo, sensibilizando os mais jovens para a problemática da prevenção e segurança rodoviária, acreditando nós que com a palavra que passamos aos mais jovens, esta possa chegar aos seus familiares, aos adultos. Depois a prevenção, com a colocação de polícias em locais de elevados índices e níveis de sinistralidade rodoviária, para dessa forma tentar dissuadir a prática de comportamentos irregulares e de comportamentos de risco que lamentavelmente continuam a existir nas nossas estradas, e depois com a fiscalização, diversas ações um pouco por todo o país, nomeadamente nos locais de elevados índices de sinistralidade rodoviária e onde há, por norma, alguns comportamentos de risco associados, e aqui estamos a falar no excesso de velocidade, na condução sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas, o uso do telemóvel durante o exercício da condução, as manobras perigosas e outros comportamentos irregulares que infelizmente continuam a ocorrer nas nossas estradas. Queremos prevenir numa primeira fase e reprimir através da fiscalização numa segunda fase. Principalmente nesta altura do ano, vamos focar-nos, mais uma vez, locais de grande aglomeração de pessoas e zonas balneares, porque sabemos que haverá um grande fluxo rodoviário também nesses locais. Só dizer quais são os meios que vão estar envolvidos? Portanto, vamos ter o efetivo dos 20 comandos territoriais da Polícia de Segurança Pública, com o reforço em determinados locais, nomeadamente em Lisboa, nas cidades que têm zonas de veraneio, principalmente o Algarve, com reforço da Unidade Especial de Polícia, quer através do Corpo de Intervenção, quer através do Grupo Operacional Sinotécnico, e depois a nossa valência, a nossa estrutura de investigação criminal para resposta e para detecção de criminalidade, quer depois para investigação célere de situações associadas a crimes, principalmente crimes praticados contra turistas, quer sejam turistas nacionais, quer sejam turistas estrangeiros. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado, nós.